Olá meninos, bom dia! Então como estão desde a semana passada? Tudo bem? Correu bem a semana? Então, vocês lembram-se da história que ouviram a semana passada, que ficou a meio, em que a Carla disse: esperem pelo próximo episódio. Então hoje vai acontecer o próximo episódio. Vamos continuar a história no sítio onde ela acabou. Mas antes de continuarmos a história, vamos orar a Jesus, como fazemos sempre na escola dominical. Senhor, obrigado por este dia, obrigado pela semana que nos deste e pela maneira como tens guardado as nossas famílias e os meninos todos, Senhor. Amém. Então vamos lá ver. Acabámos na parte em que o Adão Guaxinim mergulhou no lago. Vamos ver o que é que ele vê naquele lago que tanto o atraía porque brilhava muito. Então ele vê coisas fantásticas dentro daquele lago. Peixes diferentes, plantas diferentes, era tudo muito bonito lá dentro. E ele deve ter pensado assim: eu não sei porque é que o rei Arem não deixa mergulhar neste lago e nadar. Afinal, isto não tem nada de mal. É tudo tão bonito. Mas à medida que o Guaxinim nadava, ele pensou: isto é tão calmo que eu acho que vou boiar um bocadinho. E deitou-se de costas e ficou a boiar. E vocês sabem, quando nós estamos de costas a olhar para o céu, não vemos mais nada à nossa volta. Pode acontecer muita coisa sem nós nos apercebermos. E ele foi andando a boiar sem se aperceber onde é que ia parar. Sempre todo satisfeito, porque o lago era tranquilo, foi andando, até que chegou a um sítio onde os patos já andavam a nadar assim muito mais depressa. Mas ele continuava distraído. O Adão Guaxinim era muito distraído. Era tão distraído que vocês lembram-se o que aconteceu com a coroa, não é? Em que ele ficou com a cabeça presa. E depois, primeiro que conseguisse tirar a coroa, foi um problema. Mas ele continuava distraído no lago, a nadar. Eu também gosto de nadar. E eu, quando vou assim à piscina, gosto de nadar, sem olhar para lado nenhum. Acho que foi o que aconteceu com o Adão. Ele foi nadando sem se preocupar com nada. Mas vocês sabem, aquele lago, o Rei Leão, o Rei Arem, pôs lá a dizer proibido nadar, porque ele sabia que aquilo era perigoso. E ele, como cuidava muito dos animais, não queria que nada de mal lhes acontecesse. Só que o Adão, teimoso como era, não quis saber das ordens. Foi desobediente. E sabem, quando nós desobedecemos, temos que ser castigados. Quando vocês desobedecem ao pai e à mãe, o que é que acontece? O pai e a mãe ficam zangados e castigam. Pois tem que ser. É a maneira de nós aprendermos que devemos obedecer àquilo que nos dizem. Aqueles que sabem, não é? Que têm mais experiência, como o pai e a mãe, e como tinha o rei Arem. Mas o Guaxinim não se apercebeu disso. Então, quando ele estava a nadar, ele começou a sentir uma corrente muito forte a puxá-lo. E tentou nadar com mais força para fora do lago. Mas ele nadava e não conseguia. Porque a corrente, vocês estão a ver, a corrente já era muito forte, puxava muito. Nós nunca devemos nadar num rio, sabem? Porque às vezes podemos apanhar aquelas correntes mais fortes e depois puxam-nos para sítios onde pode ser muito perigoso. Temos que nadar em sítios mais calmos, como estava no princípio do lago, não é? Estava calmo, só que a nadar a gente esquece do que vai acontecer.
Então, o Adão chegou à tal cascata eterna, como a Carla falou a semana passada. É a cascata eterna, e quem cai na cascata eterna não consegue sair de lá mais. E o Adão ia tão distraído que não se apercebeu que ia chegar à cascata eterna. E os animais que estavam do outro lado, na margem, viram o Adão tão aflito, que ele estava tão aflito, a nadar, sem conseguir andar, de sair do mesmo sítio, que os animais começaram a preocupar-se. E o urso pensou, eu ia lá, mas eu sou muito pesado e vou cair na cascata de certeza. Não vou conseguir, e depois nem eu, nem o Adão. E pensou, e olhou para a tartaruga e disse, tartaruga, vai lá tu sabes nadar bem. E a tartaruga pensou, pois, mas eu sou pequenina e não vou conseguir trazer o Adão e vamos ficar lá os dois, vamos cair os dois na cascata eterna. E os animais todos estavam nesta discussão, quem é que consegue salvar o Adão, quem é que não consegue, até que o Adão chegou mesmo àquela parte mais perigosa. Vocês estão a ver, olha, a tartaruga até se escondeu para não ver o que ia acontecer ao Adão. Escondeu a cabeça dentro da carapaça. O urso virou a cara para o outro lado. O coelho está zangado com eles dois porque não conseguem salvar o guaxinim, mas ele também não se preocupou em ir lá, nem se aventurou, porque deve ter pensado também, não, eu não vou lá, porque senão morro também, caio dentro da cascata eterna e nunca mais de lá saio. E nesta aflição que os animais estavam, o Adão chega mesmo ao ponto de cair na cascata e pum, começa a cair e de repente, quando ele está a cair, o que é que nós vemos? O rei Aren manda-se lá para dentro da cascata. Então mas o que é que ele vai fazer? E agarra no guaxinim e manda o guaxinim cá para cima. Agarra nele e manda-o assim para cima. Só que quando o rei o mandou para cima já não conseguiu sair de lá e caiu dentro da cascata. Vemos a coroa do rei a saltar e o rei cai dentro da cascata. E foi uma tristeza tão grande naquela floresta. Ele era o rei da floresta, ele era o chefe daquela gente toda, ele tomava conta deles todos e agora de repente eles vêm sem ninguém para tomar conta deles. E pensam, o que é que vai ser de nós? Vocês estão a ver, ele não aparece, o rei Aren desapareceu mesmo no fundo da cascata. Já não há mais rei, o que é que vamos fazer? O que é que vai ser de nós? Não temos um rei para tomar conta de nós, não temos um rei para pôr aquelas tabletas a dizer proibido, para nós não fazermos asneiras. E o guaxinim, o Adão, ficou tão triste com ele próprio, que ficou a pensar, eu fiz muito mal, eu não devia ter ido para aquele lago, eu não devia ter desobedecido ao rei, eu devia ter ficado sossegadinho e nadar só onde podia. Mas porquê é que eu sou tão teimoso, tão desobediente? Porquê é que eu fiz uma coisa destas? Agora, olha, ficámos sem o nosso rei, ficámos sem o nosso protetor. O que é que vai ser destes animais? O que é que vai ser desta floresta? E o Adão estava nesta tristeza muito grande quando ouviu um barulho atrás dele. E pensou, mas que barulho é este? Quem é que vem lá? E virou-se. Virou-se para ver quem vinha. E quem vinha? O rei Aren. O rei Aren estava ali, não tinha morrido. Tinha saído da cascata sem morrer. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Não. Este rei Aren representa Jesus. E Jesus morreu mesmo. Só que ressuscitou. E foi o que aconteceu com o rei Aren. Ele ressuscitou. Ele morreu para salvar o Adão Guaxinim, da mesma maneira que Jesus morreu para salvar cada um de nós, para nos perdoar os pecados, para tirar as manchinhas do coração, como nós ouvimos aquela irmã cantar quando deu aquela história. Então, o rei ressuscitou, como Jesus ressuscitou também, porque ele não ficou morto, ele está vivo. E nesta altura que nós festejamos a Páscoa, lembramos que Jesus ressuscitou, não está morto.
Então Adão ficou tão contente por ver o rei Aren, que abraçou-se a ele tão feliz, e fez uma promessa: eu prometo nunca mais desobedecer. E vocês acham que ele cumpriu a promessa, não é? Porque ele viu que tinha perdido o seu protetor e estava muito aflito. E ele cumpriu a promessa. E assim o rei Aren pôde ficar mais tranquilo, governar de uma maneira mais tranquila, porque agora até o Adão, que era o desobediente, obedecia ao rei. Assim nós também devemos obedecer a Jesus. Não devemos fazer maldades. Devemos fazer sempre a vontade de Jesus. Porque quando nós fazemos coisas más, Jesus fica triste. Como o rei Aren estava triste. Mas quando nós obedecemos, Jesus fica contente. E nós queremos ver Jesus contente, não é? Nós queremos ver Jesus alegre, feliz, bem disposto. Como nós queremos também estar bem dispostos. Então, a floresta do mestre terminou. O que é que vocês acharam da história? Gostaram? É que se gostaram, pode ser que numa outra altura nós possamos contar uma outra, assim também deste género. Eu espero que tenham gostado. Então, Deus vos abençoe e um bom domingo para vocês.